Eu, na realidade, venho a esta tribuna para fazer dois registros. O primeiro é compartilhar com os senhores senadores, com as senhoras senadoras, avanços recentes na biotecnologia, em especial na introdução de novas espécies produtoras de biocombustíveis, com grande potencial de adaptação ao semiárido brasileiro. Recentemente, tomei conhecimento, por meio de matéria publicada em sítio eletrônico americano, a respeito de celebração de protocolo de intenções, acompanhado de plano de trabalho, entre a Embrapa e a Biology, controladora da Ausgave, empresa australiana, pesquisadora e produtora do agave, da variedade Azul-Tequilana, a qual tive a oportunidade de conhecer em 2011, em missão oficial à Austrália, quando ministro da Integração Nacional. O objetivo do acordo firmado é o de realizar pesquisas, tanto em laboratório como no campo, para verificar a adaptação no Brasil do agave, na variedade Azul-Tequilana, introduzida na Austrália a partir de importação de material genético do México e com boa adaptação em pesquisas voltadas à produção de etanol e fibra em regiões com condições de solo e clima semelhantes ao semiárido brasileiro, onde a cana-de-açúcar, por exemplo, somente pode ser produzida com uso intensivo de irrigação. Segundo a matéria, a parceria entre a Embrapa e a Ausgave visa proporcionar a redução do custo de produção do biocombustível, permitindo a reposição da produção de gasolina, diesel e combustível de aviação, bem como a produção de fibras renováveis. A Ausgave passou os últimos 15 anos desenvolvendo propriedade intelectual com o fito de produzir variedades do agave para a cadeia produtiva do etanol e fibras no mundo, que podem ser cultivadas em solos de baixa fertilidade natural e com baixa demanda de água e fertilizantes. Conforme informações da empresa, o custo de produção está em torno de 0,0 centes pela libra. Esperam reduzir para menos de 0,05 por libra. Com este custo, afirmam que terão uma competitividade maior na produção de biocombustíveis, em especial o etanol e o combustível de aviação com relação aos derivados do petróleo. As pesquisas atualmente em curso pela Ausgave na Austrália e que serão realizadas no Brasil poderão permitir a produção de uma cultura alternativa, com o uso de menos insumos, herbicidas e mais tolerantes à seca e às condições do semiárido brasileiro, criando as condições favoráveis e sustentáveis para uma substituição dos hidratos de carbono e do combustível fóssil. Senhoras e senhores senadores, tenho particularmente muita alegria em tomar conhecimento dessa notícia e da evolução das tratativas entre a Embrapa e a Ausgave. Em 2010, quando ocupava o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico do governo de Pernambuco, assisti a apresentações acerca de experiências exitosas com o agave no México, onde é utilizado para a produção da bebida típica deste país, a tequila, e em menor escala como fonte de frutose para um adoçante similar ao xarope de frutose de milho e insulina para a indústria alimentícia. Aqui no Brasil, cabe destacar que temos uma grande produção de uma outra variedade do agave, a cisalana, utilizada na produção de fibras, principalmente na Bahia, estado com maior produção no país, seguido da Paraíba. Segundo o IBGE, a área plantada com a cultura do sisal no ano passado foi de 216 mil hectares. A área plantada tem sido reduzida a cada ano. Em 2006, a área plantada foi de 304 mil hectares. Na época, como secretário de Desenvolvimento Econômico, criei um grupo de trabalho no âmbito da Câmara Setorial da Cana-de-Açúcar
e álcool do estado de Pernambuco, envolvendo representantes da indústria, dos produtores de cana-de-açúcar, trabalhadores, representantes dos governos nas esferas estadual e federal, universidades e instituições de pesquisa, com a finalidade de discutir alternativas produtivas para a zona da mata do meu estado. Recebi, naquela ocasião, relevantes contribuições e sugestões, a exemplo de produção de seringueira, eucalipto, bambu, apoio à pecuária leiteira, aquicultura, beterraba açucareira e o agave azul tequilano, entre outras culturas e atividades produtivas. Quanto ao agave, fui informado pelo consultor técnico do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco, o Sindeaçuca, das excelentes produtividade e sinergias com a produção de cana-de-açúcar no estado, concentrada na zona da mata e sazonal, com possibilidades de produção de açúcar, álcool e energia no período de entre-safra, utilizando o agave produzidas em áreas de transição entre a zona da mata e a região do Agreste. Para a produção de biocombustíveis a partir do agave azul, o processo é quase idêntico ao da produção com cana-de-açúcar, com a diferença de que, com o agave, faz-se necessário acrescentar no processo o cozimento da pinha em autoclaves, para em seguida passar pelos demais processos de moagem, extração do caldo, fermentação e destilação. Os dados apresentados foram promissores e chamaram nossa atenção. Já como ministro da Integração Nacional, em 2011, fui convidado pelo governo australiano e o Banco Mundial para realizar a missão oficial de intercâmbio técnico nas principais áreas de atuação do Ministério, tendo em vista semelhanças entre os países, como dimensões continentais, clima, recorrência de desastres naturais, política de gestão de água e irrigação. Sabendo do início das experiências da Austrália com a produção do agave azul, conheci a unidade de produção da Ausgave, em Ayr, região de Queensland, no nordeste australiano. Estavam no 3º ano de pesquisa, essa pesquisa em parceria com a Universidade James Cook, com resultados animadores. Conferi em loco a adaptação e bons resultados das pesquisas em solo australiano, em uma região com baixa precipitação pluviométrica e de clima quente, semelhante ao semiárido brasileiro, além de excelentes oportunidades para as indústrias de biocombustíveis e bioquímica. No retorno ao Brasil, solicitei à Codevasf a realização de gestões perante a Embrapa, com vistas à pesquisa da adaptação e potencial produtivo do agave azul tequilano no território brasileiro, em especial no semiárido do Nordeste. Tenho, portanto, grandes expectativas com a evolução do acordo que ora se celebra entre a Ausgave e a Embrapa. Darei todo o apoio necessário para a realização das pesquisas que visam trazer alternativas inovadoras de produção e renda à população do semiárido brasileiro, permitindo um grande salto na pesquisa, na ciência e na tecnologia do nosso país. E, finalmente, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é com muito pesar que também desta tribuna quero prestar a minha homenagem a Carlos Augusto Amariz, o homem da jecana, o homem do forró da espora, o homem da missa do vaqueiro. Carlos Augusto, infelizmente, nos deixou na última quinta-feira em Petrolina. Carlos Augusto tinha como pai José Mariano Gomes, que era funcionário público, da estirpe de vaqueiros e do sangue espanhol da mãe, Joana Mariz Gomes. Carlos Augusto herdou o gosto pelas coisas do sertão. Era casado com Francisca Mozinho Gomes e pai de 4 filhos, Marcelo Augusto, Rodrigo Luiz, Maíra e Carla. Sou de famílias de vaqueiros. Herdei do bisavô o nome Carlos. Do avô, herdei o Augusto. Ambos eram vaqueiros, dizia Carlos Augusto. Carlos Augusto iniciou a vida de comunicador no serviço de alto-falantes Brasil Publicidade, de Manuel Alves Cibaldo, o menininho, lá em Petrolina. Isso pelos anos de 1962. Desde então,
Carlos Augusto nunca mais largou o microfone. Depois, ao lado do padre e depois senador Mansueto de Lavor, a convite do bispo Dom Antônio Campelo de Aragão, fundou a rádio emissora rural A Voz do São Francisco. Alvorada Alegre, Forró no Balundeiro e Forró na Cuia Grande foram alguns dos programas que apresentou na emissora rural. Não demorou muito, topou outro desafio, implantar a Rádio Grande Rio AM. Na nova emissora, lançou o Forró do Povo, que logo virou um sucesso. Fiel ao ditado, cobra que pode vive do seu veneno. Foi à luta e comprou seu espaço na emissora. Apesar de ser obrigado a pular da cama cedinho para ir trabalhar na rádio, confessava que jamais se acostumou com isso. Gosto de dormir até tarde, afirmava. Não era raro ele ser acordado cedinho, pelas 2 ou 3 da manhã, por um telefonema de um ouvinte, pedindo para comunicar um nascimento ou mesmo um falecimento durante o programa. Atendia a todos. A vida e a morte são as maiores comunicações do rádio, ensinava. Longe dos microfones, um dos seus orgulhos foi o título de tetracampeão da cidade, conquistado pelo América Futebol Clube quando ele foi presidente. Entre os anos de 89 a 92, foi vice-prefeito de Petrolina. Amigo de Luiz Gonzaga, se emocionava ao recordar um fato que considerava inusitado durante a homenagem de Petrolina ao imortal Rei do Baião. Milhares de pessoas estavam nas ruas. Para lembrar a música Asa Branca, foi feita uma revoada de pombos. Emocionadas, as pessoas ergueram as mãos para o alto. Uma das pombinhas, em vez de voar para a liberdade, pousou justo na mão de Carlos Augusto. Só de pensar, fico arrepiado, confessava. Seriam coisas do Luiz? Carlos não negava, também não descartava. Em 1967, realizou a Festa do Vaqueiro de Petrolina, que todos os anos reúne centenas, milhares de vaqueiros. No início da década de 70, para chamar a atenção contra a matança indiscriminada que estava dizimando o jegue, animal símbolo do sertão, lançou em seu programa, na emissora rural, a ideia de se realizar uma corrida de jegues. No início, foi motivo de chacota. Muita gente na cidade torceu o nariz, dizendo que não ficaria bem para uma cidade como Petrolina ter uma corrida de jegues, uma coisa provinciana. Obstinado, Carlos Augusto foi em frente e, em 1972, realizou a primeira jecana, uma incrível gincana de jegues. Quando a imprensa do Recife, do Rio e de São Paulo elogiou a iniciativa, os críticos silenciaram. Todos os anos, a jecana atrai milhares de pessoas da cidade e das regiões vizinhas para participar da festa. São 3 dias de uma divertida mistura de futebol, corrida de jegues, burros, desfile de animais à fantasia, comida sertaneja e muito forró até a madrugada. A festa faz parte do calendário turístico da minha cidade, da cidade de Petrolina, e é realizada no distrito do Capim. Apesar do sucesso da jecana, Carlos lamentava o fato de ainda pairar sobre o jegue o fantasma da extinção. Por isso, pregava quase como uma ideia fixa a criação desses animais de forma produtiva para que sua carne fosse exportada a países onde é muito apreciado, como o Japão, por exemplo, que geraria divisas para o Brasil e emprego para o nordestino. E, principalmente, evitaria a extinção do jegue, hoje um animal sem serventia, que, substituído pela moto como meio de transporte, vive abandonado na beira das estradas, causando, sem querer, acidentes muitas vezes fatais. Depois da temporada de eventos, com a jecana do Capim, forró da espora e fechando com a missa do vaqueiro, sempre muito acolhedor, Carlos Augusto recebia em sua residência amigos e conhecidos, servindo um tradicional pirão de bode. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
Esta é, portanto, uma justa homenagem que faço desta tribuna a este guerreiro, defensor ferrenho da cultura popular do sertão e grande comunicador e grande radialista que nos deixou na última quinta-feira. Muito obrigado.